Já estamos no YouTube. Saudações, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, nós vamos dar início à nossa atividade das 18 horas, que é a palestra pública, uma atividade que é promovida pela Sociedade Teosófica, ao vivo para todo o Brasil, e é um espaço onde nós convidamos nossos irmãos teosofistas de todo o Brasil para vir aqui compartilhar conosco seus estudos, reflexões e percepções acerca dos assuntos relacionados à teosofia e outros temas afins, como filosofia, religião e ciência. E para aqueles que estão chegando agora aqui no canal, que ainda não conhecem a Sociedade Teosófica, eu só gostaria de dizer brevemente que nós somos uma organização internacional, nós estamos presentes em mais de 60 países, temos por princípio a liberdade de pensamento e como principal objetivo formar o núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem qualquer distinção de gênero, etnia, opção religiosa ou condição social. A ST aqui no Brasil está vinculada à Sociedade Teosófica Internacional, com sede em Adyar e Chennai, na Índia. Foi fundada no ano de 1875 nos Estados Unidos por Helena Petrovna Blavatsky, Coronel Olcott, entre outros fundadores. Aqui no Brasil, a Sociedade Teosófica já tem mais de um século de fundação. A sede fica em Brasília, Distrito Federal, e está estruturada em forma de lojas e grupos de estudos espalhados em todas as regiões do Brasil. E quem quiser saber mais sobre os locais de atividades, basta acessar o nosso site, que vai ficar aqui na descrição desse vídeo, e vocês vão ter acesso aos endereços e contatos das lojas e grupos espalhados nas diversas regiões aqui do Brasil. Bom, eu já vou trazer aqui para a nossa telinha o nosso convidado de hoje. Cadê o Marcos? Marcos que está com a câmera fechada ainda, mas eu já vou apresentá-lo. Quem ainda não conhece o nosso irmão Marcos, o Marcos, ele mora em Salvador, na Bahia. Ele é arquiteto, professor universitário, membro da Sociedade Teosófica da Loja Cutume, aqui lá em Salvador, e é um grande pesquisador e estudioso de ocultismo. O Marcos também tem colaborado com os estudos Karma, Dharma e Reencarnação, que é apresentado na programação nacional da ST, às quintas-feiras, a partir das 19h30. Então, eu vou novamente chamar nosso irmão aqui para nossa telinha. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. E a partir de agora eu passo, então, a palavra para você iniciar os estudos, a apresentação de hoje. Pode abrir seu microfone. Deixa eu ver. Tenta agora, eu coloquei você como co-host. Pronto, agora. Ah, tá. Eu tive um probleminha, acabei caindo, mas eu quero agradecer pela participação mais uma vez aqui nessa atividade da noite e fico muito feliz de trazer um tema como esse, muito interessante, né? Muito rico, né? Espero que vocês gostem, porque é um tema que eu gostei muito de preparar para cá, para esse horário, e acho que ele vai unir uma série de questões, uma série de coisas que parecem não estar conectadas, né? E aí a gente vai dar início aqui talvez algumas associações de coisas que a gente vai perceber como elas se encaixam bem, mesmo não tendo isso assim bem estabelecido em todos os livros, nos livros que a gente encontra falando de um tema e de outro, né? Posso já iniciar o trabalho? Sim, sim. Pronto. Então, eu vou compartilhar aqui, né, a tela com vocês. Se tiver já aparecendo aí, vocês me falam. Aparece aí? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Eu estava falando aqui antes com Márcia, antes de começar, que o tema que nós escolhemos para hoje foi inspirado neste livro aqui. Deixa eu botar aqui um ponteiro para ficar mais fácil de visualizar. Esse livro aqui, Alquimia dos Sete Raios, mas eu fiquei empolgado, animado com a existência desse livro, que é fácil conseguir em PDF, mas
me desanimei um pouco quando eu vi que era um livro todo escrito por El Moria e, né, e Saint-Germain, e não sei se poderíamos aceitar ele como algo válido, é uma coisa que eu fico meio pé atrás, então a gente sabe muito bem em teosofia que existem essas situações que nem sempre a gente pode considerar assim, tão confiável em relação ao texto vindo do próprio El Moria, porque a gente sabe de a limitação que foi, em que época foi que essas mensagens foram permitidas e que elas aconteceram. Então, acho importante não a gente simplesmente só se inspirar. Eu me inspirei no tema, achei que era um tema que poderia ser dar muita assim possibilidade de associação. São duas áreas aí importantíssimas. Eu acabei descobrindo em livros que eu tinha, mas que não havia estudado ele ainda a fundo, que os próprios livros que eu tenho mais confiáveis, vocês vão ver, que eu vou mostrar daqui a pouco, eles fazem essa alusão à conexão da alquimia com os sete raios em si, mostrando como existe realmente uma possibilidade de junção dessas duas áreas de saber, desses dois conteúdos importantes, e a gente vai perceber até que a própria Helena Blavatsky quando se refere à alquimia, faz uma junção muito forte destes dois conhecimentos aí. Então, eu começo aqui com um texto que, na verdade, é de autoria de Padman Patra, que é um livro de psicologia oriental, né, os sete raios, tratando dos sete raios, se baseando justamente na concepção que os antigos, né, orientais tinham sobre os sete raios, para que a gente possa entender de onde veio toda essa teoria que a gente encontra apresentada no livro, né, Os Sete Temperamentos Humanos, de Geoffrey Hodgson. Bom, começa aqui falando que na conceituação oriental existe somente uma energia, aquela ideia do monismo presente, né, em várias culturas orientais, essa coisa de ter uma energia inicial, né, que vem lá do Mula Prakriti, ela dá origem a tudo, né? Um substrato atrás da manifestação. É o absoluto, o silêncio, o não número ou não manifesto, no caso, né? Além da progressão aritmética, além de toda pluralidade. E eu ainda acrescentaria além do espaço, além do tempo, né? Essa energia causa e origem das vidas particulares permanece oculta e incognoscível. Esta mesma energia se divide em sete, isso é o que conhecemos como sete raios. E a gente tem um demonstrativo bem forte, manifestado já no mundo físico e etérico, que a gente pode falar como uma espécie de correspondência, porque o que está em cima é como o que está embaixo. Então, esses sete raios do arco-íris, que quando a gente recebe, o prisma recebe uma luz e ele se divide porque tem um coeficiente de refração diferente, cada comprimento de onda desse de luz, e faz com que a gente tenha justamente a diferenciação de sete tons de cores. Esses sete tons de cores, eles não se dividem dessa forma, de modo setenário, à toa, porque faz parte de um contexto universal, né, que a gente encontra na doutrina secreta, lá numa das instâncias de Dizian, falando justamente desse universo setenário, dessa condição universal que a gente tem de ter essa divisão energética em sete. E uma coisa que eu quero dizer a vocês é assim: tudo que existe no universo é classificado, dividido, subdividido nesses sete. E é importante dizer que cada plano, cada mundo, cada logos, ele tem um raio que é preponderante, mas esse raio, como ele contém todos os outros seis também, então, se existe um raio que prepondera, não é porque ele é o único que está atuando. É importante que a gente saiba disso de antemão, que, na verdade, é sempre um que está predominando sobre os outros, mas os outros todos estão presentes ali, de alguma forma, não tão aparente, não tão evidenciado. Então, por isso que é importante a gente dizer que temos um raio principal onde nosso logos está atuante, e esse se subdivide também em sete, porque ele contém os sete,
mas tem um que é muito mais forte em nós, que está atuando na nossa existência manifesta. E cada um de nós também, quando surgimos como ser eterno, como ser espiritual, como ente cósmico, nós temos um raio primordial também, um raio que nos alimenta, que nos determina, que nos rege, né? É muito difícil saber que raio é esse, até porque também não existe só um. Existe um que é da individualidade do ser, aquele ser que reencarna em várias e várias encarnações, e o raio da personalidade, que é aquele raio que nos rege enquanto estamos encarnados, né? Então é importante, de certa forma, a gente ver nos livros, né, a informação de que saber que raio é esse é bom para o processo do nosso autoconhecimento, para que a gente possa saber quais são as potencialidades que a gente tem de trabalho na Terra, quais são as coisas que a gente está deixando de fazer, quais são as coisas que podem ser uma determinação, pode ser o nosso Dharma. Mas é preciso que a gente encontre esse raio de diversas formas diferentes, porque quando a gente estuda os raios, também a gente acaba caindo numa possível armadilha, que é de achar que ele é somente uma coisa. A gente ouve assim uma palavra que pode servir de palavra-chave para determinar aquele raio, e aquilo servir para a gente como algo que bloqueia todas as outras possibilidades. Se eu disse a vocês que tudo que existe no universo, todas as energias, todas as características psicológicas, todas as características físicas, etéricas, mentais, energéticas, espirituais, intuitivas, elas têm diferenciações por raios. Então a gente pode entender que o raio ele deve cobrir tudo que existe no universo. Cobrindo tudo que existe no universo, ele não pode ser somente uma palavra só não pode traduzir esse raio como algo absoluto. Então é por isso que é preciso a gente ter cuidado quanto a isso. Bom, então eu começo aqui com só 2 slides, iniciando com um texto, né, do livro Os Sete Temperamentos Humanos, que Geoffrey Hodgson diz assim: numericamente, a força ativa de toda a vida e forma é representada pelo número 1, e a fonte passiva, a existência negativa, o absoluto pelo zero, nada. De acordo com a cosmogonia oculta, o próximo passo no processo criativo, partindo do um, é a emergência de dois aspectos inerentes, positivo e negativo, e de suas potencialidades masculina ou negativa. Então, do um surge o dois. Isso é muito importante para que a gente entenda que, de certa forma, a gente não sai do um direto para o 7, naquela perspectiva que a gente viu agora há pouco. A gente também, dentro da teoria das cores, eu estudo muito isso, a gente sabe que existem cores opostas que se anulam e elas também podem se dividir. Pode um raio de luz branca de altíssima intensidade, que é a solar, né, dentro da nossa perspectiva, né, do universo solar, do mundo solar que a gente vive, a gente tem essa possibilidade de dividir em polos opostos, que elas representam toda a gama de luz, como a gente pode também dividir em 3, porque a gente dividindo na divisão de 120 graus, a gente vai ter uma divisão perfeita de um círculo, e a gente vai ter 3 cores, que são as 3 cores primárias. Então, a gente do 1 parte para o 2, do 2 parte para o 3, depois para o 7, porque com essas cores primárias a gente vai conseguir todas as 7 cores do arco-íris, e a gente só vai ter a oitava cor, que é fora do espectro, que é o magenta, mas dentro do nosso universo setenário a gente tem 7 cores, e essas 7 cores são a manifestação desses 7 raios. E aí, continuando, o 1 torna-se 2 ou andrógeno, né? Porque quando juntam os dois, a polaridade se anula, né? Positivo e negativo se anula. Estes dois se unem para produzir o terceiro aspecto do tríplice logos manifestado. Esses 3, por sua vez, unem-se em todas as suas possíveis combinações para produzir 7 grupos de 3. Em 3 destes grupos, predomina um dos 3. Em outros 3 predominam 2, e no 7º todos estão igualmente manifestados. Para vocês entenderem isso, eu vou mostrar aqui, não é nesse slide, era para ser, mas não é, vai ser no próximo. Aqui eu estou só mostrando um outro livro que é muito interessante,
que eu acho ele mais didático até do que os sete temperamentos humanos, que é esse Psicologia Oriental, os sete raios de Padmapatra, que foi de onde eu tirei o texto que eu trouxe no começo, e trouxe também uma ilustração dele que já mostra essa divisão em sete raios. E uma curiosidade é que ele usa uma terminologia um pouquinho diferente, mas tem a ver com tradução e tem a ver também com uma tentativa justamente de fazer a gente compreender que os sete raios têm muita conexão com os sete princípios humanos, né, os sete corpos sutis. E aí a gente tem aqui a vontade, poder, amor, sabedoria, em vez de inteligência ativa, como é muito mais comum a gente ouvir falar, ele está chamando aqui inteligência abstrata, já mostrando que essa inteligência abstrata tem a ver com o mental superior, com a mente abstrata, com aquela mente que não precisa de forma, que não usa a figura para representar, não usa algo que tente gerar uma imagem para poder a gente compreender, porque a gente, nesse estado, com esse raio aqui, as pessoas compreendem acima, né? É uma inteligência que atua acima dessas representações imagéticas, né? Aí a gente tem aqui também uma outra terminologia, harmonia, em vez de, através do conflito, tá harmonia por oposição, que é no fim dá nos mesmos, mas a gente acaba lembrando quando a gente percebe essa harmonia por oposição, que aí está acontecendo nada mais do que aquela enantiodromia que lá atrás Heráclito falava do equilíbrio dos opostos, da necessidade de existirem os polos para as coisas se manifestarem e existir uma dinâmica no universo. E você repare que o 4 está justamente entre os três primeiros raios e os três últimos raios. Ele está bem no momento em que, se a gente estiver descendo como se fosse uma descida, né, que a gente encontra, né, aquele arco que a gente encontra em várias representações do Manvantara Pralaya, dos próprios corpos sutis, há uma descida e depois uma subida. Esse é o momento, ponto de inflexão, momento de mudança de direção da descida para a subida, e aí a gente tem aqui inteligência concreta, que já seria a mente inferior. Depois a gente tem, mas repare que ela está aqui como mente inferior, mas ela está correlata na posição que seria da mente da inteligência abstrata. E seguindo adiante, a gente tem a devoção e o idealismo com uma conexão com amor, sabedoria, porque já parte para uma realidade menos racional, mais emocional, mais sentimento, mais afeto. E por último, a magia cerimonial com uma similaridade muito grande com a força da vontade e poder, porque acaba a gente recorrendo a uma magia contendo todos os elementos presentes nessas forças, nesses raios que a gente viu aí. Se aqui é o raio primordial que dá origem a tudo, aqui já é todos eles juntos, conseguindo o seu potencial completo de manifestação na Terra, né? Bom, aí eu trouxe aqui uma ilustração que não era colorida no livro, apesar de estar aqui na capa colorida, que diferente um pouco, mas assim, eu trouxe essa ilustração que, de certa forma, está traduzindo um pouco essa emanação. E uma coisa que é importante a gente dizer, por mais que a gente estabeleça uma hierarquia nas manifestações, porque acabam tendo vários Hanshohans, né, que seriam representantes dessas forças todas, seres celestiais, angelicais, que estariam representando todas essas forças, esses raios. A gente sabe que esses raios, eles não, na sua manifestação, eles não têm uma hierarquia em si, todos eles têm o mesmo grau de importância, né? Apesar de a gente saber que no processo evolutivo a gente vai ter que passar por um caminhar, né? Uma trajetória, um trajeto que muitas vezes se repete, volta de novo, cria um reciclo, né, de início e fim, e esse reciclo do 1 ao 7, e depois do 1 de novo ao 7, vai estar acontecendo a todo instante nos processos evolutivos, nos Manvantras e Pralayas. Bom, aí vamos aqui falar um pouco sobre esses 7 raios, né? Mesmo que a gente não detalhe nos miúdos, porque senão não daria tempo da gente falar das outras coisas que são importantes, também para a gente complementar esse conteúdo, a gente pode dizer que o primeiro raio é o da vontade e poder, né? E que ele representa a força da criação, né? A liderança e a determinação. Ele está ligado à iniciativa, à coragem, né? A transformação, as mudanças, né? A força de vontade, né? E aí a gente pode também dizer que ele se manifesta também com autoritarismo, se mal equilibrado. Então, todos os raios têm um ponto
positivo e um ponto negativo, assim como os arquétipos. Então, eles funcionam como justamente um eixo que vai ajudar a gente a saber que área aquele raio está atuando. E nesse momento, nesse caso aí, é justamente na área da vontade. Muita gente tenta explicar a vontade como desejo, como iniciativa, como tendência, como um impulso até, mas dentro da psicologia oriental e mesmo da psicologia presente na teosofia a partir dos relatos dos trabalhos que a gente encontra de Helena Blavatsky e de outros, na verdade, retirados até da própria cartas dos Mahatmas, a gente sabe que essa vontade de poder é muito mais do que desejo, é muito mais do que vontade, é muito mais, está acima de tudo isso, porque esse raio, ele é o raio que rege esse tipo de energia que se manifesta em nós, no nosso psiquismo, no nosso psique, como vontade. Mas ele antes já se manifestou como algo, como a vontade de crescer, de evoluir, de ser espiritualmente algo melhor, né? Então, por isso que esse raio, ele representa esse ponto inicial e também ele é o ponto de caminhada, no início da caminhada, para todos os outros raios se formarem a partir daí, desse processo todo. Então, a gente sabe, né, para aqueles que estudaram já a química oculta e o trabalho todo das teorias relacionadas à teosofia, que ele tem muita ligação, ele está ligado exatamente ao Forhat, que é o Agni, né, entre os devas orientais, dos devas indianos, mas ele é aquela força que é chamada de força elétrica, mas é uma eletricidade transcendente que tem a ver com a nossa eletricidade na manifestação mais densa, mas ele é muito mais sutil do que essa energia elétrica que a gente conhece. Bom, o segundo raio é o do amor-sabedoria. É o raio da compaixão, o raio do ensino, da compreensão profunda, né? Ele representa o amor universal e a busca pelo crescimento para o bem de todos. Então, ele está associado justamente ao prana, está associado à manutenção, à nutrição, à grande mãe, se a gente for procurar um arquétipo junguiano, né? O primeiro seria o sábio, né? O grande sábio. E aí a gente tem aqui essa possibilidade de a gente entender esses três primeiros raios, como a gente vai ver, como aquelas três grandes forças da emanação que a gente tem do Logos e que são justamente esses três primordiais e, né, o início de todo esse processo. Agora, claro que a gente tem que entender que esses três primeiros raios não são exatamente essas três emanações, porque eles derivam de lá, porque quando a gente está falando dos raios, eles ganham digamos assim, equanimidade, eles acabam tendo uma igualdade de força, de importância, então deixa de ser simplesmente aqueles três que estariam acima de todos, né, para poder ele se manifestar setenariamente no processo de criação do universo. Em outras palavras, a gente tem um caminho que vai do 1 ao 2, depois do 2 para o 3, e depois, quando chega no 7, esse 7 incorpora os 3, né, mas ele ganha outros com igual importância para que eles possam funcionar dentro de um caminhar bem equilibrado entre as 7 energias. Né? Bom, o terceiro raio é o da inteligência ativa, ou inteligência abstrata, como a gente já viu. Então, ele simboliza a criatividade, a adaptação e a capacidade de manifestar ideias na realidade, né? Então, ele materializa as ideias, faz elas acontecerem, faz elas se tornarem realidade no mundo físico e talvez em outros mundos que não físico, mas da mesma forma que a gente manifesta no físico, a gente também precisa manifestar no astral, também precisa manifestar no mental, precisa também manifestar no causal. Então, todas essas manifestações, essa energia de fazer acontecer algo é gerido pelo terceiro raio, o da inteligência ativa, esse raio que tem a ver com a Kundalini, que tem a ver com a materialização, com a possibilidade de tornar físicos, fazer uma forma acontecer, criar para que aquilo possa ser usado para a utilidade do ser humano e do crescimento espiritual do ser humano. Então, relaciona-se com o pensamento estratégico, com a inovação, estratégico, né, com a inovação, etc. Bom, isso aí é importante que a gente entenda, porque a gente vai perceber que tem muitos representantes em vários reinos. Por exemplo, no reino animal, a gente tem o primeiro raio, tem o elefante como um representante. Não é à toa que ele tem aquele peso, aquela coisa. Na música, a gente tem todas as
é, todas as músicas que têm um grave muito grande, um peso, a própria percussão é muito primeiro raio, é aquela coisa muito básica, muito assim inicial, para dar início, para motivar, aquelas batidas de tambor que é usada pelos índios, isso é muito primeiro raio, para poder fazer eles se mobilizarem, ainda que o resultado final seja uma devoção e vai estar lá manifestado no sexto raio, mas desde o primeiro raio a gente já tem algo que movimenta, e também no ritual que vai acontecer no sétimo raio. Então, é uma sequência de processos. Quando a gente vê, por exemplo, um ritual indígena, um ritual xamânico, um ritual deviche, ou de qualquer de várias religiões, a gente encontra certas alusões a esses 7 raios presentes, e isso é interessante fazer esse estudo, é muito, muito interessante mesmo, é um estudo muito, muito produtivo e muito enriquecedor para a gente compreender melhor a essência de cada raio desse. O quarto raio é da harmonia por oposição, e ele tá, ou então podemos chamar de harmonia através do conflito, né? Ele expressa a beleza, né? A arte, a busca do equilíbrio em opostos, entre os opostos, representa os desafios que levam à evolução e ao refinamento da alma. Se a gente tende muito para uma certa atitude, né, até mesmo agressiva ou raivosa, que o primeiro raio alimenta, porque o primeiro raio é muito impaciente, é muito assim impetuoso, a gente pode até acabar juntando isso ao amor, sabedoria, numa paixão, a gente pode juntar a isso numa atividade que seja muito energética, a gente fazendo alguma coisa que seja produtiva, mas ainda não seja artística, mas seja alguma coisa laboriosa, muito forte. E eu até esqueci de dizer que o animal que representaria a inteligência ativa seria a aranha tecendo sua teia. Então, aquele cuidado de fazer a coisa com esmero e materializando e fazendo algo que ela depois vai usar como caminho, né, para ela. No quarto raio, a gente teria o acréscimo da beleza, né, a estética, né, a tendência de você buscar algo belo que possa trazer uma harmonia. E também, quando a gente tende muito fortemente para uma direção, essa tendência para a harmonia vai fazer a gente voltar para equilibrar. Então, essa compensação, essa possibilidade de compensar, eu acho curioso porque tem o Leonardo da Vinci, ele usava muito a terminologia de contrastes simultâneos, contrastes sucessivos, que era uma lei que ele criou, na verdade, de que quando você põe a mão na água quente, depois põe a mão na água fria, a água quente fica mais fria e a água fria fica mais e a água fria fica mais fria, porque você tem o contraste, a referência do outro, né, do polo oposto. Então, isso acontece com as cores, e ele dizia que quando você põe uma cor oposta junto da outra, você valoriza muito as duas cores. Então, repare que é uma intensidade que você consegue provocar quando você põe duas cores juntas. Então, isso é harmonia por oposição. É a harmonia de contraste, como a gente chama dentro da teoria das cores, porque você valoriza a outra, porque você vai mostrar que ela está, toda a característica dela vai estar ali realçada pela outra cor que é oposta, que se colocar uma sobre a outra pode até se anular, mas elas juntas, olhadas de uma forma sucessiva ou simultânea, mas com áreas pintadas diferentes num quadro ou alguma coisa assim, você vai ter uma harmonia aí acontecendo. Bom, nós temos o quinto raio, que é o do conhecimento concreto e ciência. É um conhecimento que traz uma necessidade de imagens aí, né? Nesse caso já é necessário. E aí entendam imagem, gente, até mesmo quando se fala alguma coisa, porque a verbalização, a fonética é uma imagem também, uma imagem auditiva, é uma coisa que chega num processo de a obtenção de captação do ouvido, e isso também é digamos assim, um caminho mais do quinto raio, essa necessidade de manifestar como algo concreto, como algo que faz conexões, faz ligações, estabelece relações entre as coisas, e essas relações são muito bem claras verbalmente e faladas, para que você possa conseguir fazer essa alusão acontecer aí de duas relações. Não é à toa que o quinto raio está associado também ao chakra laríngeo, e, de certa forma, a gente entende que ele está ligado à razão, à lógica, à análise, né? Que quebra as coisas, que divide as coisas, que purifica, que prepara para um pensamento mais amplo, intuitivo e racional que vem depois, já no sexto raio, que é mais a devoção.
E aí a gente tem um raio guia do pensamento científico, da medicina, da busca por verdades objetivas, coisas que podem ser, a gente já teria como verdade na essência, lá quando a gente buscou isso na inteligência ativa ou abstrata, mas a gente só conquistou alguma representatividade disso, ou uma compreensão melhor disso na nossa existência encarnado, quando a gente usa o quinto raio como experimento, como processo. No sexto raio, a gente tem a devoção e o idealismo, né? Que se relaciona com a fé, a espiritualidade e o compromisso com causas elevadas. Pode gerar fanatismo quando não bem equilibrado e tornar uma pessoa bastante elevada espiritualmente se trabalhado de uma maneira efetiva, fazendo com que ela conecte rapidamente, logo em seguida, com o sétimo raio, que vai fazer a pessoa ter uma ligação com todas as energias e fazer todo o potencial necessário estar às mãos para que a pessoa possa fazer a sua caminhada acontecer, a sua jornada evolutiva acontecer, certo? Então, a devoção e idealismo tem uma cor azul e que a gente encontra nos livros de Leadbeater até a presença na aura de todo mundo. Então, todo mundo tem todos os 7 raios na aura, mais ativo, menos ativo. E aí a gente percebe que uma pessoa está se tornando mais devota quando essa coloração vai se intensificando na aura da pessoa. E tem a ver justamente com essa possibilidade de a gente buscar uma crença muito mais verdadeira, uma crença não só baseada na razão, mas baseada na fé, baseada naquilo que vem de dentro da pessoa mesmo. Por último, o sétimo raio, que é da ordem cerimonial ativa, ou magia. Essa representa a materialização do divino, né, em nós, no caso, a organização de rituais sagrados que ajudam a gente a fazer essa conexão. Então, mesmo mostrar que a gente está usando, nessa hora aí, a gente está saindo de uma utilização do físico para algo mais denso da nossa realidade humana, para a utilização do físico para uma transcendência, para uma busca de conexão com o espiritual. Então, está ligado muito à alquimia, à magia, a transformação da realidade por meio da disciplina, através de caminhos. Então, esses rituais aí, eles têm em todas as religiões, ou fora das religiões também, porque a gente tem ritual no nosso cotidiano, no nosso modo de ser, e nesse modo de ser a gente acaba conquistando, né, coisas muito importantes dentro desses rituais. Se a gente incluir, por exemplo, dentre esses rituais a meditação, a gente vai ver o potencial que um ritual desse pode trazer para nós, mostrando para a gente que a gente pode usar o corpo da gente como dentro de um mecanismo de como é que chama, de caminho, né, evolutivo, né, repetindo e fazendo coisas que podem, aos poucos, nos ajudar a alcançar níveis de estados alterados de consciência muito grandes a partir dos processos que podem acontecer nesses caminhos, nesses rituais que vão ser utilizados nas religiões, né? Então, esses raios são compreendidos, né, como influências que moldam a personalidade e o caminho espiritual de cada indivíduo, de cada grupo. Então, a gente pode utilizar esses raios tanto no coletivo quanto no particular, e é muito enriquecedor quando você tem um grupo de pessoas com diferentes raios acontecendo e eles se equilibrando, e isso numa visão de vidente é muito interessante, porque vai se formar uma aura muito enriquecedora ali das experiências de cada um, fazendo os trabalhos juntos e fazendo com que esses rituais se tornem um resultado evolutivo muito forte para cada pessoa. Bom, nesse livro a gente tem ainda algumas afirmações que são úteis. Eu não peguei muito texto não, porque eu preferi até priorizar mais conceitos. Mas a gente tem aqui na página 13 a fala seguinte: o estudo dos raios abrange o macro e o microcosmos. No homem, constituem tendências inatas, temperamentos ou tipos psicológicos. É a atitude diante da vida, a resposta, mas também um impulso fundamental. Constituem o solo da vida psíquica, as complexas conexões anímicas, onde emoções e sentimentos surgem e adormecem para voltar a aparecer, estariam regidas pelo raio, que também seleciona os valores dominantes individualmente e a projeção objetiva dessas ideias. Bom, isso aqui mostra que a gente tem aquela ideia de o que está em cima como o que está embaixo, a gente tem os raios, né, no macrocosmos e também no microcosmos. Eles estão acontecendo ao mesmo tempo nos dois. E a gente também tem dentro dos nossos níveis de atuação, a gente tem também,
porque a gente tem os 7 raios dentro do nível astral, os 7 raios dentro do nível físico, no nível mental, no nível búdico, enfim. Então, em várias instâncias de existência, né, vários planos de existência, eles estão manifestados e eles estão atuando com maior predominância ou menor predominância de acordo com a nossa realidade, nosso comando, nossa atuação no mundo. Né? Os raios outorgam um impulso. Esse impulso determina o nosso destino e revela-se nos acontecimentos. É parte de nossa organização psíquica natural e espontânea. Cada um dos raios manifesta predisposições positivas e negativas. Nenhum é superior aos outros. O trabalho de qualquer um dos raios pode ser comparado ao trabalho do alquimista transmutar o inferior em superior, o chumbo em ouro. Isso aqui está a chave para eu ter mantido esse título que a gente colocou aí de Alquimia dos Sete Raios, porque mesmo a gente não tendo se baseado naquele livro que eu mostrei no começo, a gente sabe que realmente a alquimia e os sete raios são assuntos que se superpõem, na verdade, estão presentes, né? Porque se a gente entende que os raios estão presentes em tudo, em todas as manifestações, todas as operações alquímicas que os alquimistas falavam, elas têm um envolvimento desses raios, elas têm um envolvimento dessas energias e do caminho que elas têm para percorrer no processo evolutivo. Se a gente entender que esses raios fazem parte do caminho evolutivo, se a gente trouxer de Jung aquela ideia da alquimia que ele trouxe para a gente, para o Ocidente, foi talvez o cara responsável para hoje a gente poder estar falando de alquimia com essa assim, ligação com o lado psicológico tão forte que ninguém mais tem dúvida de que a alquimia e o psiquismo humano são correlatos, que quando se está falando de chumbo transformando em ouro, se está falando de transformar o lado mais denso e sombrio de nós em algo mais brilhante e iluminado que possa acontecer no nosso caminho evolutivo. Então, a gente lembra que Jung foi aquele que trouxe a alquimia como um elemento muito forte aí, e também ele fala do processo de individuação quando ele traz as operações alquímicas, e a gente vai ver daqui a pouco isso. Mas eu trouxe aqui também, essas ilustrações não são desse livro, mas é porque as ilustrações do livro estavam muito precáriazinhas e estavam ruins quando eu escaneei, mas eu trouxe uma árvore e uma célula para mostrar que o livro mostra essa alusão aqui, dizendo que o núcleo de uma célula é o primeiro raio, a raiz da célula é o primeiro raio, é regida, né, pelo primeiro raio. O citoplasma da célula e o tronco da árvore são regidos pelo segundo raio, e a membrana citoplasmática e a copa da árvore são o terceiro raio. Só para vocês perceberem que aí existe aí a filosofia do fundamento, da base, né, daquilo que dá sustentação, que dá uma energia própria para o que vai se desenvolver no futuro. Repare como um raio não está dissociado do outro. Então, quando ele se manifesta tendo a sua atuação tão importante quanto a de qualquer outro, eu quero ressaltar isso aí, a gente tem lá na essência dele toda a presença desses três raios aí como início, mas depois a gente tem a atuação dos sete dentro de um processo diversificado. Mas é importante a gente entender aqui que há um princípio filosófico de fundamentação no raio 1, de manutenção, de sustentação, de nutrição do segundo raio, e um de manifestação, de atuação, de atuação direta no mundo, de certa forma, ou manifestação mesmo, né, vamos dizer assim, que é do terceiro raio. Né? Bom, aqui ainda tem uma ilustração que eu refiz também do livro, que eu acho muito interessante, tem a ver com aquilo que eu falei nesse instante já da descida e subida. Então, o primeiro raio, o segundo raio, o terceiro raio estão nessa descida aqui. Aí a gente tem o quarto raio, que está no meio do caminho, e depois subindo de novo o quinto, o sexto e o sétimo raios. Mas ele fala, esse autor, de um eixo que acaba acontecendo entre esses raios, que eu falei para vocês, que o primeiro raio está correlato ao sétimo, o segundo ao sexto, o terceiro ao quinto, porque o primeiro e o sétimo são raios de ação, o segundo e o sexto são raios emocionais, e o terceiro e o quinto são raios mentais. Então, a gente viu lá da inteligência abstrata, a inteligência concreta, a gente viu a devoção e o amor-sabedoria, a gente viu o cerimonial e a
o amor, a vontade e poder. E aqui um raio que é de equilíbrio, que é esse do meio, né? Essa é uma das classificações, e a outra classificação muito interessante são os raios pares e os raios ímpares. Os raios pares, eles são mais frios e racionais, e os raios ímpares são mais cálidos e sentimentais. Eu quero chamar a atenção de vocês que isso tudo está presente na psicologia junguiana o tempo inteiro. Então, para mim, isso é muito familiar, porque isso tem a ver com a introspecção e a introversão e a extroversão, certo? Isso tem a ver porque, na verdade, Jung trouxe isso também das religiões orientais. Ele estudou muito o hinduísmo, ele estudou muito o yoga, ele trouxe muita coisa do yoga para a psicologia dele. Então, por isso que a gente encontra muita coisa de Jung que se assemelha bastante à teosofia, por mais que muitas pessoas critiquem a gente fazer essas conexões, considerando que em alguns momentos Jung criticou a teosofia, mas ele criticou algumas abordagens de Alice Bailey e trocou ideias com ela, mas elas acabaram acontecendo de uma maneira tão enriquecedora, porque que a gente engrandeceu tanto um quanto o outro esse diálogo entre eles. Né? Mas, assim, no fundo, a gente vai encontrar muita similaridade, porque o estudo da religião comparada foi feito tanto na teosofia quanto por Jung, né? E continua sendo feito, e isso é algo que vai trazendo muitas novidades por analogia para a gente compreender sobre a realidade da psique humana. Né? Não é à toa que esse livro aqui é Psicologia Oriental, né? Mostrando que nessas filosofias que a gente chama somente de religião, a gente chama somente de tradições orientais, tem muita psicologia, e Jung sabia disso, tanto que ele dizia que o yoga tinha mais psicologia do que ele era capaz de conceber. Então, a psicologia dele só ia até o chakra laríngeo, porque o chakra frontal e o coronário estavam sob a jurisdição da parapsicologia, o frontal, e da yoga, o coronário. Então, você vê aí, de certa forma, que a gente está estudando um campo que acaba sendo bastante ainda inóspito e incognoscível, por isso que o tempo inteiro a gente vê isso sendo falado, porque a psicologia não consegue alcançar, a ciência não consegue alcançar, e sequer a filosofia consegue, por conta da transcendência que isso tem, né, na capacidade da gente de entender. Bom, eu trouxe aqui uma ilustração feita com inteligência artificial para tentar expressar os tipos psicológicos que foram, de certa forma, traduzidos nos 7 raios. E a gente tem aqui essa fala ainda desse livro Psicologia Oriental, né, de Padmapatra. Na vida comum dos homens manifestam-se os raios nos seguintes tipos gerais. O homem de vontade, que se esforça para, que é o primeiro raio, né, por libertar-se do domínio do eu e das circunstâncias, é o governante. O homem de amor, que se esforça por conseguir a unidade por meio da simpatia, é o filantropo. O homem de pensamento, que se esforça por compreender por meio do estudo da vida, é o filósofo. O homem de imaginação, que busca a harmonia por um triplo caminho, o artista simbólico. O homem de pensamento em busca da verdade no mundo é o cientista. O homem de amor que busca Deus como bondade no mundo é o devoto. E o homem de vontade que busca Deus como beleza no mundo é o mago. Então, repare que vontade, amor e pensamento, imaginação, etc., então, repetem aí, né? Sendo que imaginação é o único que aparece no quarto, porque justamente tem aquele arco que eu falei nesse instante de tendências de caminhos, né, dentro das instâncias que vão estar atuando, né, Manas, Buddha e Atma, que se manifesta também nos outros 3 do quaternário. Né? Bom, aqui tem algumas ilustrações que tentam explicitar, representar essas figuras, né? E aí a gente mostra aqui os números para, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o 7º raio aqui, certo? Bom, ainda tem um outro gráfico, um esquema bem interessante, que são as correspondências entre as sendas externas e internas e os ideais que governam as expressões nos aspectos da vida e do saber humano. Né? A gente tem no raio 1 liberdade, né, associado ao governo. Aí, né, você vê que o governo ele controla, mas existe um ideal aí presente, que é a liberdade em si. Né? A gente, quando consegue nossa autoafirmação, a gente se sente livre, porque acaba não sendo influenciado pelos outros. Na filantropia tem a bondade, esse alimento que a gente precisa ter, essa
capacidade de realizar, de fazer o bem para as outras pessoas. Na filosofia, que é do 3, a compreensão, entendimento, saber as coisas que estão à nossa volta, compreender para poder ajudar, compreender para poder saber o que fazer e como fazer. A harmonia na arte, na habilidade de expressar por caminhos que não sejam só os racionais, né? Depois a gente tem a verdade dentro da ciência, uma verdade que pode incluir universos mais transcendentes, não só o físico. A gente tem a religião na devoção, a possibilidade de interagir, de fazer, começar a iniciar, a alimentar a fé que nos permitirá a união completa, que transcende a devoção, porque quando você já está unido, você não precisa nem estar devoto àquilo, porque você se reconhece como único com Deus, único com a transcendência, que é o que se consegue na ordem, na magia, nessa conexão, nessa possibilidade de ser alguém co-criador do universo, usando a magia a favor do universo, fazendo parte do plano divino, vamos dizer assim. No Oriente tem, nas características de Brahma, a gente vê essas 3 terminologias aqui, Sati, Chit e Ananda, uma essência, outra consciência, outra manifestação, a possibilidade de atuar, de fazer acontecer. E fica claro para a gente que os 7 raios, eles são a combinação dessas 3 energias, né, presentes na essência, né, no absoluto, e que se manifestam em 3, depois de passar pelo 2, né? E a gente tem aqui Sati no primeiro raio, só Sati, no segundo raio Chit, no terceiro raio Ananda, no quarto raio, Sati Chit, no quinto raio, Sati Ananda, no sexto raio, Chit e Ananda, e no sétimo raio, Sati, Chit e Ananda. Aqui que fica claro aquela fala que Geoffrey Hodgson fala aí, dizendo que no sétimo a gente tem todas as energias, e nos outros são combinações, 2 a 2 ou apenas uma, que a gente vai encontrar nesse processo de formação dos 7 raios, né? Aqui é interessante uma referência que Geoffrey Hodgson fala, que também está presente no livro de Padmapatra, que é o braço, o antebraço e a mão. Na verdade, ele deixa bem claro e tenta repetir e usa isso como uma analogia bem interessante de que a mão é um membro só, né? Mas ela tem o braço, o antebraço, ou melhor, o braço é um membro só, mas ele se divide em braço, antebraço e mão, né, que seriam aqueles 3, o Sati, Chit e Ananda, mas a mão, por sua vez, também tem 5 subdivisões que completariam 7. Então, eles passam a ter a igual importância, porque são manifestações do alto e que vêm para a Terra e ganham um nível de atuação num plano mais denso. Então, por isso que a gente não encontra o Sati puro aqui na Terra, a gente só consegue conectar com o Sati, ou que seria o Forhat, a gente só consegue encontrar no mental superior para cima. Mas ele tem alusões correspondentes mais densos que fazem com que a gente tenha a representação do primeiro raio na Terra de alguma forma. Só que pensem que o primeiro raio, que poderia ser a representação do mais evoluído, nos parece às vezes o menos, porque é tambor batendo, é uma coisa densa, é uma coisa bem chão, é uma coisa bem bem assim, sobrevivência, né, e tal. Mas isso porque é no momento em que a gente faz a ligação dos 2 pontos, né? Os 2 extremos se conectam mais facilmente, então justamente é a manifestação que vem de lá de cima e chega até o mais denso com essa energia do primeiro raio. O livro de James Hillman, falando sobre psicologia alquímica, ele tem uma fala que é assim: a alquimia é a arte da transformação, almeja atingir o coração das coisas, trabalha fundamentalmente com a ideia da transmutação como um processo de elevar a matéria de uma dada circunstância a um nível superior de sua manifestação. Uma operação sideral. Inegavelmente, trata-se também da elevação do próprio artífice a um nível superior de consciência. Então veja que aí está mostrando que dentro da perspectiva psicológica ele conseguiu chegar a essas mesmas conclusões, porque ele está trabalhando num nível muito mais profundo, né, do que simplesmente a psicologia superficial, mas um inconsciente coletivo, né, buscando a psicologia profunda. A gente encontra também na alquimia a referência a esses 3 elementos que são que aludem muito bem os 3 primeiros raios, né? Que é o enxofre, o mercúrio e o sal, então que é o Forhat, o Prana e o Kundalini, que tem aqui as representações. Eu trouxe isso de um outro slide, mas vocês podem ver aí as outras palavras-chave que podem ajudar a gente a interpretar
melhor isso. E em algumas ilustrações de alquimia a gente encontra, né, o um se tornando dois, mas ele se unindo através desse elemento intermediário que a gente encontra na psicologia junguiana sendo chamado de unium mentalis. É como se a gente tivesse o casamento alquímico do Sol e da Lua sendo feito pelo Mercúrio, e esse Mercúrio é o mental, é a parte mental, né? E a mente consciente que vai ajudar a fazer esse casamento acontecer, se manifestar na nossa atuação, né? E o Sol e a Lua é casado a partir também da manifestação dos quatro elementos que estão aqui presentes, que são mais densos do que ele, mas ele faz justamente essa conexão do 3 com os outros quatro, e a gente consegue os 7. Então você vê aqui o fogo, a água e terra dentro, presente aqui nessa união mentalis e fazendo toda essa conexão acontecer. No livro de Edward Edinger, que eu recomendo para fazer a conexão de alquimia com esses assuntos, né, dos raios, a gente pode encontrar, né, essa anatomia da psique, o simbolismo alquímico na psicoterapia. A gente encontra esse texto aqui na página 22. O que torna a alquimia tão valiosa para a psicoterapia é o fato de suas imagens concretizarem as experiências de transformação por que passamos na psicoterapia. Tomada como um todo, a alquimia oferece uma espécie de anatomia da individuação. Com efeito, suas imagens serão mais significativas para aqueles que tiverem tido uma experiência pessoal do inconsciente. E aí a gente vai ver, por exemplo, a divisão que ele faz de 7 operações, que é calcinácio, coagulatio, mortificatio, solúcio. Na verdade, o T tem, no latim teria som para a gente de C, né? Solúcio, separácio, sublimácio e conjuncio. Então, essas 7 operações alquímicas, que está presente até aqui nessa ilustração, elas têm a ver com os 4 elementos, né? Aqui calcinácio, fogo, coagulácio, terra, solúcio, água, sublimácio, ar, e os outros têm conexões mais com os outros, o marra-caixa, o akasha, etc, etc. Mas a gente tem aqui uma conexão muito forte com chakras, que a gente vai ver quando a gente muda a ordem dessas operações, a gente vai ter uma conexão muito forte com os chakras, né? E a gente vai ter uma conexão muito forte com os 7 raios, que é o que a gente vai ver agora. Então, isso aqui é a conexão que a gente está fazendo. Não daria tempo da gente detalhar muito o que essas operações têm, mas eu posso só sintetizar aqui dizendo que a calcinação é a purificação através do fogo, tem a ver com muitas vezes assim, a pessoa que, por exemplo, busca validar alguma situação externa, passa por uma experiência de crise e até essa crise faz ela sentir uma dor, né, interna, espiritual e tal. E isso é correspondente a um fogo, e isso queima, é como se queimasse. Até quando a gente fala em queimar o karma também, quando a gente fala em queimar o karma, é um processo de calcinação também, né? Então, assim, lembrem que cada operação dessa tem uma associação com uma situação psíquica, e a gente vai perceber que, de certa forma, há uma ligação muito forte entre o físico e o mental e o psicológico. Na calcinação, essa purificação aí está associada a Marte e Ferro. A solução é uma solubilização da matéria, é quando você dissolve, é quando você faz alguma coisa que estava muito misturada. Quando, por exemplo, você tem uma tinta numa parede, você quer descascar ela toda, você passa um solvente e você solta. Então, de certa forma, a solução faz... É como a palavra solução, muitas vezes, é até uma forma de a gente tentar entender que um problema foi resolvido, porque, de certa maneira, foi algo que precisou de um elemento a mais, de um solvente que fez a solução acontecer, e a solução acontece e acaba virando líquido e tornando, talvez até sendo emocional, buscando o sentimento, porque o líquido está associado à água, e tem o Vênus, tem a energia da beleza, da harmonia na questão simbólica que a gente for analisar aí na alquimia, né? Bom, não vamos fazer essas conexões para tudo, senão a gente não consegue fechar. Mas, assim, eu quero dizer a vocês que depois deem uma olhadinha com calma nessas tabelas, porque vocês vão tirar conclusões muito ricas, e se vocês tiverem interesse, recorram aos livros, porque eles vão trazer informações ainda mais em relação a tudo isso. Na coagulação, a gente tem a fixação da energia espiritual na matéria, então, de certa forma, é aquelas coisas que a gente tenta sedimentar na nossa vida, dar uma realidade, fazer acontecer, ter uma finalização, fazer surgir no mundo. Então,
tem a ver com isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui, né? Essa coisa da coagulação, né? De tornar elemento terra, fazer com que aquilo se manifeste. Temos aqui a sublimação, que é a elevação da matéria purificada, né? Temos a mortificação, que é a decomposição da matéria. Temos a separação, que é a distinção dos elementos essenciais. E temos a conjunção, que é a união dos elementos separados. Então, assim, todo esse processo tem um significado psicológico. Eu vou passar aqui mostrando a vocês, por exemplo, que nesse livro a gente tem toda uma conexão de fatos, né? Um complexo de conexão de fatos aqui do calcináceo com outras tantas. Você vê que o calcináceo está aqui, mas o separáceo está aqui, o sublimáceo está aqui, o mortificáceo está aqui, o coaguláceo está aqui. Então, todos esses que estão com retângulos são operações que a gente falou aqui, mas entre elas tem uma série de outras conexões das coisas, mostrando como isso se dá dentro da psique, tentando esquematizar como se fosse um mapa mental, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente algumas frases chaves que vão explicitar um pouco essas operações. A calcináceo, pelo elemento fogo, tudo que há de impuro é destruído e retirado. O fogo separa aquilo que é constante ou fixo daquilo que é fugidio ou volátil. Bom, o solúcio, na interação dos opostos, a imersão dissolve a forma. É o retorno da matéria diferenciada ao seu estado indiferenciado original. Em coagulácio, a gente tem, em termos essenciais, a coagulácio é o processo que transforma as coisas em terra, pesada e permanente. A terra tem forma e posição fixa. É importante entender que, às vezes, não é para o bem e às vezes é para o mal. Às vezes, quando a gente faz uma coisa ser pesada em nós é negativo e a gente precisa usar o calcináceo para a terra queimar e virar pó, virar cinza, e esse cinza voltar à terra, mas uma terra menos pesada. Mas, às vezes, também precipitar o coaguláceo, às vezes, é uma coisa positiva, porque se você só está no sublimáceo, só no pensar, no pensar, no pensar, e não coloca em prática, você precisa do coaguláceo, porque o coaguláceo é o que faz você realizar, faz você dar cumprimento, fechar, concluir uma coisa e não deixar ela em aberto e não ficar só pensando, pensando, pensando. Então, assim, tudo isso são formas da gente interpretar o que acontece na psique a partir desses elementos que são operações alquímicas e que tem tudo a ver com essas relações todas. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. O sublimáceo é a operação que pertence ao ar. Ela transforma o material em ar por meio da elevação, uma substância inferior mediante um movimento ascendente. O mortificácio é anigredo ou escurecimento, que pertence à operação denominada mortificácio ou putrefácio, né? Em termos psicológicos, é o negrume, que se refere à sombra. Então, é aquela coisa de você ficar se maldizendo, ficar em depressão, ficar, sabe, tentando se destruir de alguma forma. Então, é importante que aquilo desapareça nesse sentido e perceber que aquilo vai passar por uma transformação, precisa passar por uma transformação para que você não se destrua. E o mortificácio também, em alguns momentos, faz você morrer uma coisa em você que não é positiva. Então, alguma coisa que está ruim, você vai usar o mortificácio para fazer ela morrer mesmo, e em outros casos você vai deixar de vitalizar alguma coisa, de um potencial seu que você está matando. Então, tudo isso é a interpretação, o entendimento do que a operação tem a fazer por a gente, e isso são transformações arquetípicas, transformações que ajudam a gente a recorrer a elas no momento em que a gente precisa sair de uma situação. E se a gente compreende, se a gente conhece, se a gente sabe como é que elas funcionam, é como um alquimista que sabe misturar os líquidos certos para poder conseguir obter o que precisa obter, o que quer obter. A separatio é separar a terra do fogo, o sutil do denso. Uma mistura composta passa por uma discriminação de suas partes componentes, produz-se a ordem a partir da confusão do caos. A gente tem um exemplo clássico no cristianismo, né, em Jesus, na frase de Jesus, que ele diz separar o joio do trigo. Né? Então a gente precisa separar muitas coisas em nós. A gente tem também no livro Aos Pés do Mestre, né, aquela questão do discernimento, aquela capacidade de saber distinguir entre o bem e o mal. Então essa separação que pode existir no mundo psíquico, pode existir no mundo espiritual, do espiritual, da elevação da religião em vários aspectos
você vai ter essa separação acontecendo. E aí a gente tem a conjunção, que é duas substâncias que se unem para criar uma terceira com propriedades distintas, e o resultado dessa união de opostos é o objetivo da Opus. Bom, eu tenho aqui umas tabelas que associam os raios aos planetas, aos princípios e às operações. E uma coisa curiosa que, se vocês forem olhar depois com calma, olhando o vídeo, né, voltando, etc., que nem sempre bate o planeta e o metal que está aqui com o planeta de cá, porque aqui a gente está falando dos planetas dos raios e aqui os planetas das operações. Muitas vezes eles são elemento fogo, né? Aqui você tem Lua e aqui você tem Vênus, são alusões muito próximas. O Mercúrio aqui está presente nos dois, mas essas associações são bem interessantes porque elas mostram que, às vezes, você precisa de mais de um planeta, mais de um metal, para poder a gente fazer as associações devidas, para a gente tirar conclusões sobre tudo isso que a gente está falando, né? E tem essa fala aqui que é interessante. Os planetas dos 7 raios não coincidem com os planetas e metais das 7 operações correspondentes devido à distinção entre os planos de manifestação e os planos de energia. Justamente o que eu estava falando. Então, planos de manifestação, os planetas e metais das 7 operações alquímicas estão relacionados ao plano físico e à manifestação concreta da energia. Eles representam a forma como a energia se materializa no mundo fenomênico. Planos de energia, os planetas dos 7 raios estão relacionados aos planos sutis de energia e influência. Eles representam as forças arquetípicas que moldam a realidade em níveis mais sutis. Eu tenho aqui uma outra tabela que associa a operação alquímica aos seus elementos e metais, o raio dentro da perspectiva teosófica e o simbolismo, né, do significado, que é mais ou menos o que a gente já viu anteriormente. Vou passar aqui rápido para poder a gente fechar, porque já estou completando o tempo aqui. A alquimia é a arte da transformação, almeja atingir o coração das coisas. Trabalha fundamentalmente com a ideia da transmutação como um processo de elevar a matéria a uma dada assim. Isso aqui eu já li, né? Eu repeti, desculpa. Aqui é para mostrar as operações, né, que ocorrem, fazendo com que a nigredo passe para albedo, depois a citrinitas e rubedo, dentro do processo de caminhar alquímico que passa por todas as instâncias, né, com as operações acontecendo. Aí eu trouxe aqui coaguláceo, solúcio, sublimáceo e calcináceo, fazendo a pessoa sair de um estado lá de depressão para conseguir um resultado final de sublimação, de conquista maior. Os chakras da gente estão associados a essas operações, né? Porque os 4 primeiros chakras estão associados a nigredo, o chakra laríngeo está associado ao albedo, o chakra frontal a citrinitas e o chakra coronário a rubedo. Então, se a gente fizer todas as conexões, a gente vai conseguir ver que todas essas operações estão ligadas a tudo isso, e a gente vai fazer aqui uma tabela, vai mostrar aqui uma tabela como isso se une. E eu quero também só completar com isso aqui, que é uma tabela do que acontece na nossa espinha dorsal, né? No nosso Brahmanadi, né? Existe uma nadi que se chama Sushumna, que é onde circula a Kundalini. Só que existem 7 níveis de Kundalini. A gente precisa de Kundalinis mais densas para fazer a gente ter a nossa estrutura corporal. Os nossos ossos não seriam tão rígidos se a gente não tivesse Kundalini circulando por ele, porque é a Kundalini que materializa, que dá, o raio, né, o terceiro raio, é aquele que faz materializar as coisas, faz acontecer as coisas. E aí, a Sushumna, que é o canal mais grosso, ele seria relacionado a nigredo, o Vajra, que é um pouco mais fino, ao albedo, um pouco mais fino, que se chama, curiosamente, Titrine, está associado a citrinitas, e o Brahmanadi está associado a rubedo. Veja que coisa, como se encaixa, como a gente encontra isso presente em várias culturas e como isso se associa a todas as realidades. Aqui uma ilustração do livro ABC do Ocultismo de Papos, mostrando como o que está em cima como o que está embaixo, associando todos os reinos, associando as energias diversas. Aí a gente tem a Kundalini, a gente tem o Prana, a gente tem aqui a energia mental, Unium Mentalis, né, que vai associar a gente. Aqui está, desculpe, mas é porque faltou eu trazer a fonte, né, mas aqui era a representação do Sol, aqui a representação do
Mercúrio aqui da Lua e aqui a representação de Saturno, que é da Kundalini, né? Então, todas essas questões a gente tem associações, como vocês podem ver aqui, e aqui é uma amostra de quando Jung falava de como seriam as formas de a gente chegar ao fim de uma terapia, a gente vê como ele trouxe da alquimia uma representação muito forte de como que a gente consegue resolver um problema a partir das transformações alquímicas, e a gente tem essas 9 situações em que ele diz que a pessoa consegue resolver o seu problema. Depois de um bom conselho, depois de uma confissão mais ou menos completa, porém suficiente, depois da conscientização de um conteúdo essencial, depois de libertar-se da psique infantil, depois de uma nova adaptação racional a condições de vida talvez difíceis ou incomuns, depois do aparecimento de sintomas dolorosos, depois de uma mudança positiva no destino, exames, noivados, casamento, divórcio, mudança de profissão, depois da descoberta por pertencer a uma crença religiosa ou por uma conversão, depois de começar a erigir uma filosofia de vida. E aí eu trouxe todas as operações alquímicas e os raios associados a essas mudanças, essas transformações, para vocês depois analisarem com calma. Depois olhem isso, porque vocês vão entender como esses raios são importantes para que a gente possa resolver os nossos problemas, desde os psicológicos até os espirituais, até os de processo evolutivo que a gente tem, né, no nosso íntimo. E para a gente entender que quando Jung trouxe isso, ele trouxe uma busca para uma busca interna que a gente pudesse alcançar, tentando readquirir nossa individuação, não necessitando de terapêutico. Se a terapêutica for necessária, será no momento em que a gente já não tiver mais controle, não tiver condições. Isso tudo aí são caminhos que a gente pode buscar internamente para, dentro do nosso autoconhecimento, utilizando as energias que a gente tem ao nosso dispor para poder ter um resultado final adequado. E aí eu encerro com essa frase desse livro de Meli Udert, A Magia dos Metais. A alquimia é a arte de acelerar o processo de vida nos metais e também no espírito humano, que toma parte no mesmo processo. A alquimia interior pode realmente agir sem correspondente exterior. O coração divino de um ser humano quer naturalmente voltar ao seu lugar de origem, o sol. Quanto mais a pessoa ajuda o processo, mais depressa ele é completado. Por isso que fica claro para a gente que aquela definição lá na frente que eu dei para vocês de que a alquimia é um recurso que a gente tem para poder acelerar algo que existe, que a gente, usando recursos, usando autoconhecimento, usando todos esses processos que a gente pode ter condições de utilizar para o nosso benefício, para que a gente possa acelerar o nosso crescimento, ainda que não seja uma aceleração passando por cima de estágios que a gente precisa vivenciar de fato, certo? Então é isso, pessoal. Desculpem correr agora no final, porque realmente acho que acabei demorando muito na fala de alguns slides e acabou passando o tempo. E obrigada, Marcos. Excelente explanação. O Jacó já está aqui com a mão levantada, ele já está agradecendo pelas magníficas ilustrações e amou e agradece de coração. Pode abrir seu microfone, Jacó? Parabéns, mestre Marcos, adorei. Obrigado. Eu só queria pedir sua autorização. Eu copiei uma das figurinhas, mas eu não vou poder usar toda a informação, senão não vai dar tempo. Porque eu vou fazer o Deus, o Homem e o Universo, eu quero fazer o livro inteiro, fazer a revisão, já fiz e o resto. E naquela parte do Sat, que emana os 7 raios, né? Eu vou Sim, colocar o link, né? Esse link para recomendar às pessoas que venham assistir à palestra. certo. Se você quiser os slides, eu passo para você. Não, é melhor não, porque é muita tentação e eu só tenho 1 hora e meia para fazer tudo. Certo. Como eu me propus fazer uma síntese, eu vou levar sempre assim, o mais compreensível possível, mas eu adorei sua palestra porque ela traz uma colocação complementar o que a gente está acostumado a ver na teosofia, eu poderia dizer assim, a teosofia pura, porque falta outro termo, né? Sim. Adorei, muito bem. É Parabéns. porque realmente eu vejo que a gente,
quando a gente se prende apenas ao livro de Geoffrey Hodgson, que é muito bom, por sinal, um excelente livro, a gente acaba perdendo algumas coisas que vêm antes nos livros que ele usou como referência e em outros trabalhos também que ajudam a gente a fazer conexões, né? Como essas da alquimia mesmo, entendeu? Acaba a gente conseguindo fazer. Porque se está relacionado a tudo, então tem que encontrar equivalentes, né? Não pode deixar de ter os equivalentes, né? Tá certo. Exatamente. Marcos, Maravilha. assim, para a gente tirar mais proveito dessas operações alquímicas, que pelo que eu entendi é tudo mental, é psicológico, a gente Sim. precisa saber qual é o nosso temperamento, o nosso raio, ou a gente pode usar todas essas operações que você colocou aí? Na verdade, é uma situação complexa, porque cada caminho, cada objetivo tem uma sequência de operações. Tem livros de alquimia que falam, por exemplo, que a digestão nossa tem uma sequência de operações, a fermentação da planta tem uma sequência de a gente, por exemplo, para a gente, por exemplo, se tornar uma pessoa menos tímida, tem uma sequência de operações que precisam ser feitas. Não dá para eu descrever agora assim, mas assim, passando por um estágio, um outro, tá? Porque é muito mais complexo, né? A gente não é só uma coisa nem outra, a gente tem todo um caminho. Por isso que tem aqueles gráficos de calcinátil ligado a mortificátil, ligado não sei o quê, com linhas ligando tudo, né? Porque tem todo um complexo. Na perspectiva psicológica, acontece isso mesmo, de ser necessário ter várias operações. Agora, sobre a pergunta de a gente saber o nosso raio, foi bom você ter falado, porque é muito difícil saber o seu próprio raio, mas esse livro também ele é tão bom porque que ele tem um questionário no final que é assim, você faz perguntas. Óbvio que é meio assim, você não pode ter garantia de que no final você vai ter a resposta do seu raio, mas ele tem um questionário que você responde, vai respondendo, e você tem provavelmente a resposta de qual é o seu raio. Eu me comprometo de colocar na descrição de quando vocês colocarem porque vai ficar, né, nesse canal no YouTube. Quem estiver assistindo agora, nesse momento, esse vídeo, pode olhar aí que eu vou colocar na descrição, né, e talvez se puder fixar, poderia ser interessante, um link para o PDF desse questionário, que aí quem quiser pode tentar descobrir o seu raio a partir desse material, entendeu? Tá, pode mandar para o meu e-mail também que eu consigo colocar na descrição. Pronto, pronto. Tem só uma perguntinha aqui no YouTube, é do Leonardo Batista. Ele pergunta o seguinte: que conselho você daria a uma pessoa com depressão, melancolia e desânimo a partir desses conhecimentos da teosofia dos quais você falou aqui? Olha, é muita responsabilidade eu dizer assim algo desse tipo, porque é uma coisa delicada. Mas esse é um caminho típico do processo das etapas da Opus Alquímica, né? Que se eu falei da Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo, essas quatro etapas que eu acabei passando muito rápido por causa do tempo, elas descrevem primeiro o estágio da depressão, que é a Nigredo, quando você olha para si mesmo e vê algumas coisas que não estão muito bem em você se sente tão mal. Às vezes nem é tão ruim assim, a coisa não é tão ruim, mas você se sente tão mal que você fica num estado de depressão. E para você resolver isso, você vem ao albedo. A albedo é o quê? É o estágio em que você olha para si mesmo e tenta purificar aquilo. A albedo está associada à prata, está associada à lua, a prata está associada ao espelho, o espelho não tem a prata ali, que faz você se olhar para si mesmo. Então, o refletir, olhar o que tem dentro de você, mostrando que você não é esse monstro todo, e isso vai ajudar a você passar para outra etapa, um outro estágio, e o estágio seguinte é o Citrinitas, que entra a questão do Mercúrio. Você parte do Saturno, que é aquela coisa da sombra densa, vai para a Lua, reflexão, a água, sentimento, a busca de se conhecer melhor. Aí você vai para o Mercúrio, que é a parte do Citrinitas, que é o mental, é você tentar racionalizar aquilo e começar a perceber que você tem caminhos para resolver sua vida melhor, de uma maneira mais consciente, com a capacidade de agir mentalmente e consciente no mundo, porque é importante você atuar nesse mundo consciente enquanto encarnado, porque essa é a sua meta de existência na Terra. E por último vem a Rubedo,
que parece para muitos ser o último estágio e por isso ser o fim. Não, ele é uma trajetória também, que é o momento em que você parte para o seu caminho intuitivo, de você sair da razão só, da pura razão, de você tentar buscar essa devoção. Vocês viram lá que um dos raios é a devoção e depois da magia da descoberta do seu eu uno com Deus. Então, isso é parte da etapa. Você não termina com isso, não. Aí você começa outro estágio. Esse é um outro estágio. Nem a Nigredo é o começo, nem a Rubedo é o fim. A Nigredo também é um estágio importantíssimo. Né? Você, quando calcina um determinado sólido, ele vira pó. E ao virar pó, você passa pelo estágio da Nigredo. Então, o estágio da Nigredo não é como se fosse o pontapé inicial ou o zero, que nada tem para se fazer. É um estágio importantíssimo para trabalhar digamos assim, a depressão, porque é o momento de se autoaceitar, é de se autoconhecer por exemplo, eu dou sempre, por exemplo, uma pessoa que é ciumenta, ela nunca diz que é ciumenta. Você já viu alguém dizer assim, eu sou ciumento? É difícil, né, acontecer. Quando ele está nesse estágio de dizer que é ciumento, ele já está saindo da Nigredo, porque ele passou pelo processo de Nigredo, que é o de se conhecer dentro dessa realidade. E aí você já começa a trabalhar. Só aí você começa a trabalhar. Porque se você não entende que tem aquele problema para resolver, você nunca vai resolver. Nem a um terapeuta você vai, porque você acha que você está resolvido. Ah, muito bom, Marcos. Você acabou demonstrando aí o caminho iniciático por meio da alquimia, por meio desses elementos químicos, você vai fazendo essa alquimia mental para você se melhorar. Bacana, gostei desse caminho aí. Sim, Jacó, abre o seu microfone. Eu não quero desanimar os depressivos, mas no primeiro estágio você corta as árvores. Aí você chega a pensar que resolveu. Quando você corta as árvores, a grama cresce. Aí vem os próximos estágios. Você começa cortando assim, uma vez por semana, depois começa a cortar todo dia e vai se aperfeiçoando, porque a depressão tem a ver com muita negação, né? É uma coisa. Eu estou falando isso não porque eu conheço a teoria, é porque eu tenho depressão pesada desde os 8 anos. Arrogância. O meu caso, eu acho que é o mais grave assim que posso imaginar. E como diz o Jung, né? Você não resolve um problema ficando no mesmo patamar. Você tem sempre que levar um passo acima para enxergar de fora. E toda vez que eu consigo fazer isso, a depressão acaba quase toda, assim, naquele instante. E as minhas crises estão cada vez menores, eu nem percebo mais. Eu só percebo quando eu sinto que a minha imunidade está baixando. Aí eu começo a observar direitinho onde é que está a grama que eu tenho que cortar, né? É isso aí. Obrigado, mestre Marcos. Foi mais uma lição para mim aí também hoje. Maravilha. Oh, tem uma coisa interessante também na fase da Nigredo, que é muito, muito rica, é que quando a pessoa está nesse estágio assim de se só ver o que tem de ruim nela mesma, nesse processo de depressão, existe uma operação similar na alquimia que se chama cauda pavonis, que é quando você mistura uma substância lá e que dentro do tubo de ensaio aparece um arco-íris. Você faz uma mistura lá com um líquido que se faz, e aí é muito comum esse fenômeno do calda pavonis, que é típico do nigredo, porque é um estado de putrefação, um momento que a gama de cores aparece, e isso, cauda pavonis, que é como se fosse uma espécie de alusão à cauda do pavão, é uma mostra de quanto de potencial você tem e que estava escondido no escuro, no negrume da Nigredo. E aí é nesse momento que você desperta, que você diz, pô, eu tenho isso de ruim, que eu achei que foi ruim, mas eu tenho tantas coisas boas, eu fiz isso de errado, mas eu tenho tantas coisas boas e tanto potencial para fazer coisas boas, e é isso que faz a pessoa levantar. E é por isso que o pavão, com todo aquele pelo mais escurecido na parte do corpo dele, ele tem aquela cauda toda brilhante, colorida, que mostra que ele tem muito mais a oferecer ao mundo, né? Meus irmãos, já chegamos ao final aqui da nossa live, já ultrapassamos por demais o tempo. Eu agradeço muito, Marcos, a sua participação. Foi muito legal, muito, muito produtiva. Gostei bastante. E, pessoal, quem gostou aí no YouTube, por favor, dê o like de vocês. Lembrando agora também que vocês podem ser membros do canal no YouTube.
Tem também o recurso do Valeu Demais. Se você gostou da palestra, quer contribuir, você aperta um coraçãozinho que tem aí abaixo do vídeo e você pode doar qualquer valor que você queira para fortalecer ainda mais essa nossa divulgação do trabalho teosófico pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Eu gostaria de convidar vocês para a próxima palestra. No dia 22, nós teremos aqui Regina Medina e ela vai falar de um tema muito interessante, é, na verdade, um lançamento do livro da editora Teosófica. E o tema do livro é Ajudando a Quem Está Partindo. Ele é um guia para os familiares e amigos ajudarem as pessoas que estão partindo, que já estão no final da vida. Então, vai ser uma palestra muito bonita. Eu tenho certeza que vai ser muito bom que todos participem. Vamos aprender muito a como lidar com essas situações que todos nós passamos e que todos nós sofremos juntos e que precisamos aprender a saber lidar com a morte, com a nossa e daqueles que estão perto de nós, que nós amamos. Tá bom? Um fraterno abraço a todos e espero vocês no próximo sábado, tá bom? Podem abrir o microfone, despedir do nosso palestrante aqui e voltamos no próximo sábado. Maravilha, mestre. Obrigado. Oh, grande Parabéns. abraço. Muito Prazer obrigada. estar com vocês. Muito interessante.